Doutor Evaldo, muito boa tarde, viu? Bem-vindo mais uma vez ao Bora Brasil. O senhor está bem? Está tudo legal com o senhor? Graças a Deus, tudo bem. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os ouvintes. Que bom, doutor. Que bom. Como que o senhor recebe essa notícia? Porque eu acho que é algo esperado por vocês, né? Mais cedo ou mais tarde, o vírus sofreria uma nova mutação. Mas como que o senhor recebe essa notícia? Com uma certa frieza, tranquilidade, algo já esperado mesmo? Frieza e tranquilidade são coisas que a gente aboliu do nosso dicionário, né, Joel? Infelizmente. Mas, assim, é algo esperado, é um fenômeno biológico comum. O vírus, ele sofre mutações. O que tem de peculiar é que tem 3 mutações, a 501 e a 484, que elas assumiram uma certa preferência de acompanhar essas variantes de preocupação que foram descritas. O que aconteceu em Sorocaba é a comprovação de alguma coisa que a gente já esperava. Ou o nosso vírus brasileiro está ficando parecido com esse sul-africano, ou é a própria variante sul-africana que está por aqui, né? De qualquer maneira, eu acredito que isso represente um sinal de alerta maior e, ao mesmo tempo, apenas traduz aquilo que a gente já esperava, como você pergunta, e a gente não vê porque nós fazemos pouco sequenciamento. Aliás, a gente não faz só pouco sequenciamento, a gente faz pouco diagnóstico, Joel. Esse é um problema, porque esse sequenciamento também é caro, né, Joel? Demanda tecnologia, alguns testes específicos que a gente não tem aí na rede. E mais caro, né, Ana? A gente fica vendido. Mais também. Caro a gente fica vendido aí sem informação. Então, por isso que o doutor está colocando isso para a gente, que precisa de haver esse estudo, esse sequenciamento mesmo para você identificar essas mutações no dia a dia. Né? Agora, doutor, quando foi dito nessa entrevista coletiva sobre a possibilidade dessa variante ser uma evolução da P1, dessa cepa de Manaus, me causou muita preocupação, particularmente, porque é uma cepa perigosa, é uma versão muito mais, que infecta as pessoas com muito mais velocidade. A gente pode já diretamente chegar a essa conclusão de que essa nova variante de Sorocaba pode ser alguma coisa ainda mais grave ou não necessariamente, ainda depende de mais análise. E deixa eu complementar, Ana. Uma mutação, doutor, ela necessariamente ela é mais letal, mais nociva? É isso. Ou há a possibilidade de uma mutação ser mais branda? Deixa eu começar com uma notícia boa. O vírus, ele é um vírus relativamente pequeno. Então, matematicamente, a perspectiva de combinações que existe, ela é finita. Em algum momento, o vírus já vai ter experimentado todas as combinações que ele pode fazer, todas as mutações. E ao fazer isso, o vírus ele perde. A mutação, ao contrário do que a gente imagina, ela não é boa para o vírus. A mutação, via de regra, ela é ruim para o vírus. Quando um vírus ele sofre uma mutação, ele perde algumas capacidades. Ele pode ganhar outras, mas ele perde muitas. Então, vírus mutante não é um fenômeno necessariamente ruim. É um fenômeno biológico, o vírus não tem racionalidade nenhuma, isso é um fenômeno que vai ocorrendo na replicação por erros de replicação que os vírus cometem. Essa replicação ela é feita numa velocidade muito alta e de uma geração para outra você vai tendo essas variantes. No caso do SARS-CoV-2, por exemplo, nós já temos mais de 1000 variantes descritas e a maioria delas sumiu no caminho, virou poeira, não tem nenhuma relevância. O que essas variantes de preocupação? Então, de novo, a Organização Mundial da Saúde, ela divide as variantes em 2 tipos, variantes de preocupação e variantes de interesse. A variante de interesse é uma variante que ela está num estágio preliminar para se tornar ou não uma variante de preocupação. Ela adquiriu algumas características que, se continuarem evoluindo, poderão trazer consequências biológicas severas para a doença. As variantes de preocupação, elas já estão nesse estágio de trazerem consequências. Quais são as consequências principais que a gente vê? Elas se traduzem por maior taxa de transmissão e por reinfecção, sobretudo. Quando a gente olha a variante sul-africana e a variante P1, principalmente a P1 no Brasil, elas já compartilham das 2 características principais, que é causar mais transmissão e causar a possibilidade da reinfecção. Então, se é uma evolução
ou se é uma variante sul-africana, nós já estamos num cenário muito ruim. A variante brasileira é muito ruim. Eu diria que ela é tão ruim quanto a sul-africana, mas é menos estudada que a sul-africana. A sul-africana já foi mais estudada que a brasileira, mas a brasileira está começando a ser estudada com mais profundidade, inclusive internacionalmente, e o que a gente percebe é que, infelizmente, elas são muito parecidas. Então, esse anúncio e esse reconhecimento que foi feito de Sorocaba, seja essa variante vinda da África do Sul, seja ela sendo uma variante brasileira que evoluiu para ficar mais parecida com a África do Sul, na prática, muda muito pouco. Nós continuamos numa situação muito negativa em termos de variante. Então, e por ela ser parecida... Foi mais tranquilizador. Sim, o que o doutor falou agora. É importante ouvir isso, porque, doutor, o leigo, eu, Ana Paula, o nosso ouvinte, que não tem conhecimento na área médica, quando ouve falar mutação, você pensa num filme de extraterrestre. Você fala, olha, sim, o mutante está chegando, o mutante está chegando. E aí, quando a gente fala evolução, parece que é algo mais forte, mais potente, mais letal. Uma variação, uma derivação daquela variante. Como o doutor disse, não necessariamente ela será mais letal. Ela pode estar mutando e pode surgir ali nessa mutação algo mais imperfeito em comparação com o vírus de origem. Agora, o fato dela ser parecida, visualmente falando, é claro, a olhos de laboratório, né? Ela ser parecida com a sul-africana. Isso já é um indício que ela pode ser ruim, que ela pode ser mais preocupante? Sim, Datena, como eu disse, elas compartilham as duas características principais que preocupam, que é a capacidade de mais transmissão e a capacidade de causar reinfecção, e eventualmente, isso está sendo estudado, inclusive, de diminuir a eficácia de algumas vacinas. A variante sul-africana, por exemplo, diante da vacina da AstraZeneca, a sua eficácia, a eficácia da vacina da AstraZeneca diante da sul-africana é muito diminuída. Se isso, por exemplo, for uma característica que a gente adquira aqui, isso pode impactar, evidentemente. Qual é a estratégia que a gente tem que usar, então? Por isso que eu tenho dito, Joel e Ana, e me preocupa demais a nossa estratégia vacinal. O Brasil, ele pode ter um cenário terrível, que é um cenário de uma pequeníssima parte ainda da população vacinada, uma parte da população menor parcialmente vacinada com uma dose e uma enorme maioria das pessoas sem vacina nenhuma, e todas convivendo. Nesse cenário, as pressões em cima do vírus, elas são diversas e a gente pode selecionar variantes piores. O mundo está de olho nisso. Então a gente precisa mudar a nossa estratégia vacinal, de alguma maneira, acelerar e vacinar maciçamente. Porque quando a gente está diante de uma população já vacinada, qual é o benefício imediato? Diminuir a circulação viral. E quando a gente diminui a circulação viral, nós diminuímos a oportunidade que o vírus tem de sofrer mutações. O contrário é verdadeiro. Quando a gente fica nesse cenário que nós estamos de vacinação lenta, com 3 perfis, vacinados, parcialmente vacinados e os não vacinados, nós aumentamos a probabilidade de ter uma variante, às vezes, com características piores e ainda inéditas. Então, o alerta que fica é vacinar. E deixa eu enfatizar aqui uma coisa. Nenhuma estratégia vai ser única. Para a gente vencer essa guerra, nós vamos precisar de estratégias conjugadas. Nós vamos precisar da vacina em massa, nós vamos precisar continuar usando as estratégias de prevenção, de distanciamento e máscara, e nós vamos ter que fazer teste em massa, frequente, para identificar os doentes e fazer o isolamento. Por que eu digo isso? Os Estados Unidos, que está vacinando aí milhões de americanos e que daqui a 2 ou 3 meses já vai ter vacinado toda a sua população com uma vacina 95% eficaz, ele já está vendo um rebote nos estados de Nova Jersey, no estado de Nova York, em Michigan, em Minnesota, da Covid-19. E por que isso? Porque lá está chegando a variante inglesa e associada a falta do uso da máscara e de outras medidas. Então, isso é um exemplo para a gente. Vejam que a França está entrando em lockdown de novo. Então, nós não podemos apostar todas as nossas fichas só em vacina. Não, agora o Brasil vai virar o campeão mundial da vacinação, vamos vacinar todo mundo. Não é assim que funciona e as pessoas têm que ter isso muito claro. Vai ter que ser a vacina, testagem para diagnosticar mais e o uso das medidas não farmacológicas.
Ô, doutor, hoje está faltando vacina no mundo inteiro. Os países mais ricos, como o senhor disse, eles têm segurado a vacina para aplicar no seu próprio território. É uma lógica. Primeiro eu socorro aqui para depois pensar nos outros. É a lei meio que da sobrevivência mesmo. O senhor não acha que daqui para frente começará a sobrar um pouco mais de vacina para outros países como o Brasil? Mesmo porque o senhor colocou de forma bem clara e direta. O Brasil e outros países que vacinaram um pouco até agora são um problema para o mundo, né? Essas regiões não vacinadas são um problema para o mundo e não somente para eles próprios. O senhor não acha que teria que haver, e pode haver uma possibilidade talvez real daqui para frente, de se ter uma campanha mundial de vacinação? Você pensar estrategicamente o mundo, talvez algo ali coordenado pela própria OMS, não sei nem se tem competência para isso, mas se eu vacino uma área e a outra área não é vacinada, o problema não é resolvido. Exatamente. Não é? Tá muito claro isso pra gente. Não seria o caso de ter uma campanha mundial de vacinação, uma coordenação, uma estratégia em cima disso, doutor? Olha, Joel, você foi ao ponto. A OMS tem essa missão, a OMS tem essa competência e ela está fazendo isso com o COVAX Facility, quer dizer, tentando coordenar uma iniciativa global de levar vacina a todos os países. E os países mais ricos ou que fizeram a sua lição de casa, estão vacinando bastante, eles vão sim ajudar os demais países, inclusive o Brasil, não por uma atitude humanitária, porque são bonzinhos, porque eles têm essa preocupação também de que a nossa cepa comece a circular mais intensamente no mundo e eles tenham que voltar para a estaca zero. Então, neste mundo, não existe só pensamento nobre, não. Tem muito pensamento estratégico, inclusive de interesse comercial. Agora, é importante a gente enfatizar. O Chile, que é um país muito parecido com o Brasil, um país latino-americano, vacinou muito, mas descuidou das medidas não farmacológicas. Está tendo problema de aumentar caso de novo. Os Estados Unidos, como eu já citei agora há pouco, e qualquer iniciativa aqui no Brasil, a gente vê os empresários querendo comprar vacina e vacinar seus funcionários e tudo mais. Essas iniciativas isoladas e desconectadas do coletivo, elas não dão certo. E aqui a gente precisa enfatizar, quando nós falamos em iniciativas de vacinação, sejam surgindo da OMS, sejam surgindo de governos, sejam surgindo de grupos privados, elas não podem priorizar recortes populacionais. Elas têm que atender o maior número de pessoas possível, para a gente tirar a variante biológica, para a gente anular essa variante biológica, voltando inclusive para o que a gente estava falando anteriormente, que são as cepas mutantes, porque se nós deixarmos grande parte da nossa população desprotegida, ela vai ser o caldo de cultura para as novas cepas, que podem pôr tudo a perder, inclusive de quem já se vacinou. Agora, doutor Evaldo, eu me lembro que quando essa pandemia começou, a gente entrevistou aqui no Bora Brasil, eu não vou me lembrar o nome do médico, do infectologista, porque já foram tantos desde então, mas ele falava que a gente tinha uma tendência de viver de ciclos de abertura e de fechamento das atividades. Então, a gente fecha, controla por um tempo, aí vem uma onda, abre as atividades, quando a onda passa, e a gente está vendo que, de fato, isso tem acontecido, né? Não só no Brasil, como principalmente na Europa, onde o fechamento é muito mais rígido. O senhor acredita que isso é uma tendência, então, por um tempo, com a possibilidade de que a gente tenha esse vírus aí no nosso convívio por alguns meses, por alguns anos ainda? É sim, Ana. Quando a gente fecha, na verdade, qual é o sentido disso? É diminuir a circulação das pessoas e diminuir a circulação do vírus por tabela, né? Então, esses movimentos de pico, quando a gente está com muita taxa de ocupação em hospital, quando a gente está com muita demanda assistencial e beirando o esgotamento da assistência, nós precisamos efetivamente diminuir a circulação do vírus através da diminuição da circulação das pessoas. Como é que nós podemos evitar isso? É possível? Claro que é possível. Se a gente vacinar muito e se nós adotarmos com muito rigor as medidas de distanciamento, máscara e a testagem, oferecer teste para quem está com suspeita e mapear os seus contactantes. Vou te dar um exemplo de um país que não está abrindo e fechando. Nova Zelândia, Austrália,
Vietnã, que são países que estão fazendo exatamente isso. Então, Ana, todo mundo que recuou tem que abrir e fechar é porque alguma parte dessa equação não está sendo bem feita. Mesmo na França, mesmo na Europa, em países ricos e desenvolvidos, entra ali o fator humano, que é algumas pessoas que não querem usar máscara, que não querem se distanciar, algumas pessoas que não querem tomar vacina. Então, eu sou um otimista. Apesar de todo esse caos que a gente vive, eu sou um grande otimista no sentido de que qual seria a nossa prioridade número 1 no Brasil hoje? Colocar todo mundo de máscara corretamente. Segunda prioridade, fazer testagem em massa para detectar casos e fazer isolamento. E, em paralelo a tudo isso, prover vacina, porque nós temos uma estrutura vacinal invejável. Eu acho que poucos países, talvez nenhum país no mundo, tenha o potencial de fazer vacina rápida que o Brasil tem. Então, todo o nosso esforço deveria estar nesse tripé: testagem, proteção, arrumar vacina. Porque se a gente fizer isso, Ana, provavelmente até o meio ou, sei lá, o começo do segundo semestre de 2021 ainda, a gente consiga mudar drasticamente esse cenário e nunca mais precisar fechar. Agora, se alguma dessas etapas desse tripé falhar, essa realidade que foi citada de abre e fecha é o que vai se impor. Agora, em 2022, já dá para projetar algo bem mais confortável, né? É claro que utilizando o otimismo que o senhor tem, que eu também tenho, porque se nós levarmos em consideração o fato que o Butantan terá condição, a partir do início do ano de 2022, de fabricar com independência a vacina hoje produzida, o fato da Fiocruz também já estar produzindo vacina com independência, e União Química, por exemplo, essas outras vacinas que estamos falando que serão produzidas aqui no Brasil, a própria Butanvac, que é uma promessa real quando se trata de um instituto tão renomado como o Butantan, eu acho que nós teremos condição de atender em escala mesmo o Brasil já para resolver esse problema de uma vez por todas, vacinando mesmo quase toda a população brasileira. Agora, voltando, doutor, a essa cepa encontrada em Sorocaba, né? Ela é muito parecida com a sul-africana. E nós sabemos que a vacina de Oxford, utilizada hoje no Brasil, não foi tão eficiente para combater a cepa sul-africana. Tanto que a campanha por lá chegou a ser suspensa. A Butanvac, ela é tecnologicamente falando muito parecida com a vacina de Oxford. Acho que é praticamente a mesma tecnologia. Dá para dizer que a Butanvac, a vacina que será produzida pelo Butantan já a partir do segundo semestre, ela pode não ser tão eficiente com essa cepa criada em Sorocaba, pela relação que há com a vacina de Oxford e relação que há também com a cepa sul-africana, doutor? Eu acho que é precoce fazer qualquer tipo de analogia ou dilação nesse sentido, Joel. Eu vi já o professor Dimas Covas falando que eles estão estudando um antígeno vacinal que contemple essas mutações. E como eu disse antes, a P1 é muito semelhante no que há de ruim com a sul-africana. Então é uma questão, como ela ainda não está pronta e não foi lançada, de você colocar no desenho da vacina todos esses antígenos que já são conhecidos dos mutantes, e eu acredito que isso poderá ser um problema menor. Porém, eu lembro sempre que a gente está falando de imunogenicidade medida in vitro. Então você faz testes pré-vacinais, pré-lançamento clínico, para ver como é que essas vacinas se comportam in vitro. Quando você transforma isso para o ensaio clínico, às vezes o resultado é melhor, às vezes o resultado é pior. Então, nós vamos ter que aguardar o resultado das pesquisas de campo que serão feitas. Eu torço para que funcione. Porém, se não funcionar, felizmente, a gente já tem a Pfizer aprovada pela Anvisa, né? Então, a Pfizer-BioNTech tem mostrado um desempenho muito bom, e a gente muda a estratégia de vacina, a gente vai customizando a nossa vacinação de acordo com aquilo que a gente tem. Nós temos Coronavac, nós temos a Pfizer aprovada, nós temos a Johnson, que foi aprovada ontem. O que nós precisamos, Joel, é olhar menos a marca da vacina nesse momento e olhar mais a quantidade de vacinados. Quanto mais rápido e mais gente a gente vacinar, melhor vai ser para enfrentar essas variantes. Doutor Evaldo, muito obrigado mais uma vez pela entrevista, viu? Como sempre, esclarecedora e importantíssima para todos nós. Obrigado mesmo, viu, doutor?